Eu considero que existe um alinhamento de astros, porque várias coisas aconteceram em paralelo quando essa ideia, essa vontade surgiu. Então, eu sou farmacêutica, eu estava me graduando, e apesar de ter essa formação mais técnica, né, eu passei por vários estágios, várias áreas ali, do laboratório, a drogaria, hospital, mas não me identificava com nenhuma dessas áreas. E aí, logo no final da faculdade, eu estava fazendo... eu era redatora freelancer, porque eu sempre gostei de escrever. Caramba. E já tinha esse lado mais criativo da escrita, e era redatora da Rock Content, na época, lá em Caramba, que BH. da hora. Da hora demais. E eu escrevia para blog de saúde, enfim, tinha essa questão. E aí eu comecei a descobrir esse mundo da inovação, muito pela Rock. Na época tinha um auge ali das startups em Belo Horizonte, né? Sim, Tinha, pela Rock verdade. Content, Hotmart. Hotmart. Tava bem fervoroso. Vários. Que legal. E eu comecei a entender esse mundo. E, em paralelo, a gente tava no final da graduação, eu mais duas amigas, e amigas mesmo, assim, de ir no churrasco juntas, as famílias serem amigas. Uma delas, a Marina, ela foi trabalhar no hospital psiquiátrico e foi contratada só para fazer a gestão de remédios. E a gente viu tanto que ela estava sendo utilizada como profissional para algo muito burocrático. Operacional. Muito operacional. Gente, a gente pode mais, né? E aí tinha uma amiga nossa, a Paulinha, que ela tem uma mãe que usa muitos remédios. A Alessia, ela é super, o que a gente chama de polimedicada, que utiliza 5 ou mais remédios por dia. Então, uma paciente mais vulnerável, com várias doenças, e ela falou, gente, eu recebi uma proposta para trabalhar fora do Brasil, eu sou sozinha com minha mãe, me ajuda a arrumar, organizar os remédios dela, porque eu tô com muito medo que ela não vai saber tomar esses remédios quando eu estiver fora. E a gente foi pra casa da Alessi. Lá em BH, a gente fala saquinho de chup-chup, né? Aqui eu acho que eles falam geladinho. Não, chup-chup chup- também. também, né? A galera vai ter que se virar pra entender. É isso aí, velho. Só sei que a gente comprou vários saquinhos de chup-chup. A gente comprou aquelas caixas de plástico, assim, com aqueles nichos pra organizar os remédios. Boa. Fizemos desenho, café da manhã, lua, sol, pra colar na geladeira, ela lembrar dos horários. Da hora demais. Organizamos tudo e fomos embora. E aí, em 3 semanas, a Paula ligou e falou, gente, minha mãe melhorou glicemia, colesterol, pressão arterial, até psicologicamente ela tá melhor. A gente falou, gente, não é possível. Só porque ela começou a tomar o remédio certo, na hora certa, Organizadinho. e nas doses certas. E aí isso mexeu com a gente, do tipo, tem uma dor aqui muito latente que impacta a vida das pessoas de forma absurda e que atinge milhões de pessoas, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E pouca gente tá olhando pra isso, ou quase ninguém tá olhando pra isso. E aí teve uma outra situação, que aconteceu tudo ao mesmo tempo, que a outra sócia, a Luciana, ela foi contratada para trabalhar numa ILPI. O que é isso? Uma instituição de longa permanência para idosos. É o que a gente chama hoje de casa de repouso, né? Que eu falo que é o asilo 2.0, que é Total. uma casa mais estruturada, com cuidado mais robusto. E a Lu também foi contratada para fazer gestão de medicamento. E Mesmo cargo, assim. Comprar com a farmácia, receber aquele saco gigante, cheio de remédio organizado, assim, para cada idoso. E aí fazer a administração com as enfermeiras, enfim. E a Lu começou a trabalhar numa ILPI, que era super renomada em BH, num dos melhores bairros, mas com um sistema de organização de medicamento muito crítico. Frequentemente a gente via idoso sendo hospitalizado por conta de um erro totalmente evitável, por conta de erro de medicação. Nossa. E muitas vezes não era nem por conta do staff ali, né, do cuidado assistencial, dos enfermeiros ou dos cuidadores. Às vezes o idoso tá mais agitado, não tá conseguindo deglutir, né, engolir direito naquele dia, aí cospe no tapete, não consegue achar o remédio. Às vezes algum outro idoso tá mais agitado, vai acudir aquele idoso. Enfim, é bem complicado e complexo. E muitas das vezes é o enfermeiro que fica por conta dessa organização, e aí ele tá lá na salinha de medicamento, cortando um medicamento super crítico, um psicotrópico, enfim, um tarja preta, né, como a gente fala. Boa. E no mesmo momento, ele é chamado para acudir um idoso que tá desmaiando no banheiro e tem que ir pro hospital. Boa. Então a gente viu aquilo ali dentro da ILP e a gente falou, temos que fazer alguma coisa. Legal. Tá. E a Lu, ela sempre teve essa visão muito operacional das coisas, e ela, logo de início, começou a criar um método dela, tanto que ela foi sistema. CEO durante muito tempo, Boa. não por Show. acaso. E ela começou a criar um método dela, comprou saquinhos de Ziploc, fez as cuidadoras baixarem Google Drive na época, porque tinha que ter as receitas lá para elas checarem, enfim, todo mundo ficou doido na LPI. E aí as coisas começaram a acontecer, mas vivenciando essas duas dores, das duas amigas, e eu ali naquele meio de inovação, fui juntando as coisas na minha cabeça e falei, gente, vamos abrir uma startup, nós vamos resolver esse problema, ou pelo menos ajudar a resolver. E aí eu lembro que elas falaram, o que é startup, minha filha? O que você tá falando? E aí foi um processo, assim, a primeira
momento que a gente se jogou mais e começou a conhecer os termos, as coisas, foi no Startup Weekend. Aconteceu um em BH, eu falei, Luciano, vamos comigo, vamos lá ver o que tá rolando nesse negócio. Colocamos a nossa ideia em jogo. Legal. E a gente foi votado e começamos a rodar. Animal, e aí o primeiro MVP rolou no Startup Weekend. A gente fez as primeiras caixas do jeito que dava. Lembro que a gente comprou naquele mesmo que vocês apresentaram? Ou em outra edição? No mesmo. No mesmo. É tipo uma maratona, não é, Samina? Tipo assim, pra você desenvolver. É um final de semana e você chega na sexta-feira e você coloca a sua ideia. E eu lembro que o tema era Smart Cities na época. Ou seja, o que a gente tinha de solução não tinha nada a ver. E a galera falando de, porque a gente vai ter um aplicativo de táxi pra balada, tipo, né, uma coisa mais urbana e tal. Total. E a gente, medicamento polimedicado, hospital e LPI, idoso, a galera olhou assim. Mas a gente teve sorte que muitas das pessoas ali já tinham vivido essa dor de ter um avô, uma mãe, um pai que é polimedicado e que a própria pessoa fica organizando o medicamento. Perfeito. E aí, a gente foi votar, a gente criou um grupo ali e foi desenvolvendo isso. Como a Lu já trabalhava na ILPI, a gente ligou pra gestora, sabadão de noite, falamos, a gente precisa vender. E a gente vendeu por R$200 as primeiras boxes, que a gente fez no isopor mesmo, de uma forma bem manualzona. E aí começou a rolar. Lógico que assim, né, entre essa ideia e de fato, esse primeiro MVP, teve muita discussão ali, porque a gente identificou a dor nesses dois cenários da saúde, né? Tanto na ILPI quanto na casa da Leci. E a gente começou a pesquisar soluções. Então, hoje a Pharmia, ela entrega uma caixa com os medicamentos já organizados por hora e data, em ordem cronológica. Da hora. Mas essa ideia da caixa não saiu da nossa cabeça. Esse modelo já existe fora do Brasil. Perfeito. Estados Unidos, Europa, PillPack é o maior exemplo, foi comprado pela Amazon, Exato. inclusive. E a gente viu aquilo e falou, vamos fazer isso no Brasil. Nesse isso